Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e hoje nós vamos testar a nossa nova biblioteca, tá, criada para a linguagem Fortran. Esse aqui é o nosso site, não deixe de vir aqui dar uma conferida no nosso site www.diraxlounge.online, tá? E não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, o Geofisicando, tá? Essa biblioteca do Fortran, ela foi inspirada na nossa biblioteca do C, chamada de input.h, para poder lidar com entradas a partir da linha de comandos, tá? Então nós vamos ver hoje o funcionamento dela utilizando um exemplo de uso. Vocês vão ver que é bastante simples utilizar essa biblioteca. Venho aqui, eu tenho meu arquivo teste.f90, que é simplesmente um programinha em Fortran que eu criei para fazer o teste da nossa biblioteca, né? Da nossa biblioteca aqui. É um arquivo normal aqui do Fortran. Tá ok? Tá. Deixa eu só dar uma aumentada na fonte aqui. Vou aumentar a fonte aqui. Tá ok. Tá? Esse aqui é o nosso arquivo de teste. Ele vai usar a nossa biblioteca input_lib. Tá? Essa underline lib é uma biblioteca que foi criada para Fortran. Tá? Eu vou colocar o link dessa biblioteca e o link para todos os programas que a gente for utilizar nessa aula aqui na descrição do vídeo. Tá? Você pode baixar e também pode ter acesso pelo nosso repositório de códigos no GitHub. Tá? Você vem aqui no site, ele tem esse link aqui para acesso rápido do GitHub, ou você pode pôr no próprio Google, né? Procurar lá procurar no próprio Google, né, a página do GitHub e acessar Geofisicando, tá? Aqui está a biblioteca input.h. Essa biblioteca input_lib, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e conferir os nossos tutoriais. Tá? Agora eu vou vir aqui, nós vamos ver como é simples utilizar a biblioteca input.lib. Qual é a ideia? A ideia é que eu passe parâmetros pela linha de comandos, tá? E esses parâmetros eles sejam lidos automaticamente pelo meu programa principal aqui. No caso, o meu programa principal é teste.f90, que é esse programa que vocês estão vendo aqui. E essas funções elas vão funcionar com o auxílio desse operador ternário aqui do Fortran, chamado de merge. Como é que funciona esse operador? Ele tem uma condição. Se essa condição aqui for verdadeira, ele executa esta primeira opção. Tá? Se essa condição for falsa, ele executa essa segunda opção. O que isso quer dizer? Quer dizer que se essa variável aqui, por exemplo, né, eu vou colocar um outro exemplo aqui embaixo para ficar mais claro. Tá? Vamos dizer que eu tenho uma variável chamada de teste. Tá? E eu quero que, dependendo de uma condição, ela receba 1 ou 0. Então eu ponho 1 aqui, ponho 0 aqui e eu vou pôr a condição. Eu quero que teste receba 1, tá? Se, por exemplo, uma outra variável s for maior que 10. Então essa é a condição. Se s é maior do que 10, o que acontece? Ela recebe 1. Aqui, se s for menor do que 10, teste vai receber 0. É assim que funciona esse operador ternário do merge. Ou seja, ao invés de eu criar um bloco if, né, um condicional if, then else, do Fortran, eu vou utilizar simplesmente essa função merge
que já vai funcionar como um bloco if then else, tá? Então aqui como é que ficaria? Se o meu s fosse igual a 11, né? Eu declaro s igual a 11, o que vai acontecer? 11 é maior do que 10. Então essa condição é verdadeira e teste é igual a 1. O teste recebe essa primeira opção. Se eu coloco s igual a 9, 9, que é o valor de s, é menor do que 10, então essa condição é falsa. Se é falsa, ele vai atribuir a teste essa segunda opção aqui. Tá ok? E aí eu posso utilizar as minhas funções da biblioteca input.h utilizando este operador merge. Como é que vai funcionar? Tá? Aqui eu tenho um operador chamado de get. Isso aqui é um operador. Ele vai procurar se pela linha de comandos esse parâmetro i. Ou seja, se o usuário passou o parâmetro i pela linha de comandos, aqui ele retorna true. Se o usuário não passou i pela linha de comandos, aqui ele retorna false. Tá? Então, se ele retornar true aqui, ele vai chamar esse outro operador getInt. Esse operador getInt, ele vai trazer o valor que foi passado pela linha de comandos, né, com o parâmetro i. Se não, né, se isso aqui for false, ou seja, o usuário não passou o parâmetro i pela linha de comandos, ele vai atribuir um valor padrão para esse i, que é o 0. Ou seja, se o usuário passa um valor, ele atribui, e se o usuário não passar nenhum valor, ele atribui um valor padrão 0 aqui. Tá? A mesma coisa vai funcionar para essa variável r. A diferença é que aqui eu estou utilizando getReal. Por quê? Porque r é um parâmetro do tipo real. Então, se eu quero passar um real, eu utilizo getReal. Então, a função get vai ver se o usuário passou o parâmetro pela linha de comandos e vai passar esse valor de r como real, atribuindo a essa variável real r aqui. Tá? A mesma coisa aqui para o i. No caso, vai ser getInt. Então, ele vai pegar um inteiro e vai atribuir a essa variável do tipo inteiro i. Então, eu declarei aqui i como inteiro a ser passado pela linha de comandos e r como real a ser passado pela linha de comandos. Tá? Vamos ver isso funcionando na prática. Vou fechar aqui. Tá? E aqui eu criei um arquivo makefile, que é para facilitar a compilação. Né? Para facilitar a compilação. Só tem uma diferença dos programas que a gente está acostumado a fazer, que é, cadê a biblioteca input.lib_lib.f90? Onde é que está? Eu só vi teste.f90 e esse arquivo makefile. A questão é, eu posso chamar qualquer endereço para minha função. Ou seja, se ela estiver em outra pasta, por exemplo, aqui eu coloquei numa pasta chamada de finclude. Eu coloquei todas as minhas bibliotecas do Fortran nessa pasta que eu chamei de finclude. Então eu só compilo o que está naquela pasta e passo para cá. Sem precisar que esse código da input.lib esteja aqui na mesma pasta. Ou seja, a compilação é feita nessa pasta finclude e eu só trago para cá o objeto. Né? Vou fazendo o terminal aqui para que vocês tenham uma ideia de como é isso na prática. Tá? Aqui eu só tenho dois arquivos, o meu makefile e o meu teste.f90. Eu vou compilar aqui a minha biblioteca input_lib.f90. O que aconteceu? Arquivo ou diretório não encontrado. Por quê? Porque ela não está nessa pasta atual aqui. Tá? Essa pasta é programação Fortran teste. Essa é a pasta atual. Mas eu coloquei essa minha input_lib.f90
em uma pasta chamada /f_include. Então, para me referir a esse endereço, eu vou utilizar /f_include barra o nome do meu arquivo. Está aqui. Ele compilou e gerou o meu arquivo objeto. Ou seja, eu não preciso que os meus módulos e as minhas bibliotecas estejam na mesma pasta do meu programa principal. Basta eu saber aonde eu coloquei esses módulos. Vamos ver onde é que está esse módulo aqui do Fortran? Está em /f_include. Então vou vir aqui, aperto com o botão direito do mouse, Open a New Tab. Vou abrir aqui um outro, Other Locations, né? Aqui é o diretório barra, né? Vocês veem que tem uma barra aqui, é o diretório barra, tá? E aqui tem uma pasta que eu criei chamada de /f_include. Aqui dentro está aqui a minha biblioteca, input_lib.f90. Então eu já compilo direto dessa pasta e trago para cá, já o arquivo objeto, tá? Agora vamos montar o meu programa principal. Como já tenho o meu arquivo makefile, eu vou utilizar apenas o comando make, tá? Aí ele gerou aqui o meu executável teste. Vou mostrar aqui como é que funciona na prática. Tá? Se eu colocar ./teste, ele exibiu 0 e 0. Por quê? Vamos ver o que aconteceu olhando lá no nosso programa principal, teste.f90. Tá? Eu não passei nenhum parâmetro pela linha de comando. Então, isso aqui é false, e isso aqui é false também. O que acontece? Ele vai atribuir 0 a I e vai atribuir 0 a R. Vamos mudar aqui. Eu vou pôr aqui 10, aqui 10 também. Tá? Então ele vai eu vou definir um outro parâmetro padrão, ou seja, se eu não passar nenhum parâmetro, I e R vão ser iguais a 10. Tá? Isso aqui é para escrever na tela. Tá? Eu venho aqui. Primeiro eu vou ter que recompilar, para isso eu utilizo o make. Ele recompilou para mim. E eu ponho ./teste. Não passei nenhum parâmetro, então o I e o R são iguais a 10. Vê que o I é do tipo inteiro e o R é do tipo real. Tá? Agora eu vou passar um parâmetro. Vou passar I igual a 2. Vê que ele modificou o I aqui. Tá? Ou seja, aqui no meu programa, esse operador I é true, porque eu passei I pela linha de comandos. E aqui ele pegou o valor de I e atribuiu a I. Agora eu vou passar um valor para R. Passar R igual a 3. Vê que ele colocou também aqui R igual a 3. Tá? Ah, Rodolfo, mas tu está passando na ordem I, primeiro I e depois R. Faz diferença trocar a ordem? Não, não faz diferença. Inclusive eu vou passar um parâmetro U, um parâmetro A aqui. E agora eu vou passar um parâmetro, primeiro o R, igual a 3. Um parâmetro RE igual a 3. E um parâmetro I igual a 1. Então ele tem que pegar o I igual a 1 e o R. E todos os outros parâmetros ele vai ignorar. Ele ignorou os outros parâmetros, porque eu não pedi para ele fazer nada com os outros parâmetros. E ele pegou I igual a 1 e R igual a 3. Ok? Por último, tem uma outra função que é a função getKey. É simplesmente, eu vou passar um parâmetro pela linha de comandos, né? Definir um parâmetro pela linha de comandos que eu vou passar, e aí ele vai exibir ele vai retornar true. Essa função getKey, ela funciona como uma chave.
para eu executar um comando. Ou seja, aqui, se eu passar esse parâmetro keys, eu vou trocar o nome aqui. Vou colocar se eu passar o parâmetro "-car", por exemplo. Isso aqui vai ser true e ele vai executar essa mensagem, ou seja, ele vai exibir a mensagem na tela. Se eu não passar nenhum parâmetro chamado de "-car", ele não vai executar essa mensagem. Assim, eu posso controlar a execução do meu programa, sem a necessidade de ficar alterando ou recompilando o meu programa, né, para cada execução. Então eu vou passar teste igual teste e o parâmetro "-car. E ele diz, olha, o argumento que eu não mudei a mensagem, né? Eu mantive keys, né? Vou colocar aqui. O argumento "-car foi passado. Então ele exibiu a mensagem. Agora, se eu não passar nenhum parâmetro, vê que ele botou os números, mas ele não exibiu mensagem nenhuma. Tá? Eu vou recompilar aqui e vou... Pronto, agora a mensagem está correta. Então ele disse, olha, o argumento "-car foi passado e como eu não passei os números, ele botou o valor padrão. Então essas funções elas são muito úteis para facilitar essa passagem pela linha de comandos. E todas essas funções podem ser baixadas, podem ser utilizadas a partir da biblioteca input_lib, tá? Para baixar, o link está na descrição. E é isso aí, até a próxima.